Está começando mais um Envisionar Podcast, eu sou o Thiago Faria, estou aqui com o Josué Campanhã e juntos estamos querendo ajudar a igreja brasileira a crescer e cada vez mais influenciar e abençoar o nosso Brasil. Se você está ouvindo a gente pela Rádio Transmundial, saiba que a gente também está no YouTube, é só procurar lá no YouTube por Envisionar Podcast, assistir esse episódio completo em vídeo e também outros episódios, além dos cortes. E se você já está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever aí no canal, ativar o sininho para sempre que tiver um episódio novo, né, você receber isso em primeira mão e compartilhe com outras pessoas esses outros episódios para que a gente consiga influenciar mais pessoas com esse conteúdo de qualidade. E hoje a gente está aqui até numa formação um pouco diferente, né? Pois é, Thiago. Josué, porque a gente está recebendo um convidado que faz parte, inclusive, da história do Envisionar, né? Em vários momentos da Envisionar. É um parceiro e um amigo nosso, que é o Roberto Paião. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Paião. Um prazer todo meu, um privilégio estar aqui, de compartilhar e aprender com vocês. Muito obrigado pelo convite. Pois é, o Paião tem uma caminhada com a gente aí, né, desde as origens, né? A gente estava relembrando isso aqui agora. Quando a gente começou a Envisionar, nós dois estávamos aí em momentos de transição de vida, né? Buscando assim, o que Deus queria. E eu fui de um lado junto com a Raquel estruturando a Envisionar e ele começou um outro processo de mudança, né, que ao longo dos últimos 10 anos passou por várias fases. Então, a gente tem bastante coisa para compartilhar aqui hoje. É isso aí. Se você pudesse se apresentar, Paião, em um minuto, assim, o que você falaria sobre você? Roberto Paião, nascido em lar cristão, pai de 5 filhos, logo mais 6, Uau! né? Chegando a sexto. Fui para o mercado de trabalho muito cedo, me formei em engenharia, depois algumas formações de gerenciamento, mas sempre na indústria. E comecei a desenvolver como líder nos últimos 10, 15 anos, quando esta questão chamou muito quando este aspecto me chamou muito a atenção e comecei a me desenvolver dentro da indústria. E nos últimos 10 anos eu estou à frente de companhias da indústria náutica, liderando desenvolvimento e desenvolvendo novos planos de negócio. Eu acho que o complemento que eu faria, e esse é um dos motivos do Paião estar aqui com a gente hoje, é que ao longo dos últimos anos, na convivência que a gente tem tido, acho que uma característica é desenvolver um tipo de liderança diferenciada no mundo corporativo, com a perspectiva cristã, com a perspectiva de discípulo de Jesus, que é uma das ênfases que a gente quer dar aqui hoje na conversa, né? Uma coisa que a igreja normalmente não faz, não prepara os homens e mulheres de negócios para uma atuação como um líder servo, como um discípulo de Jesus lá no mercado. E esse, para mim, é um dos principais motivos aqui do Paião estar aqui, da nosso relacionamento, né? E como isso pode influenciar outras pessoas e também ajudar a abrir a visão do pastor de qualquer igreja, de como ele prepara as pessoas, né, para atuarem no mundo corporativo. Então, acho que para mim esse é um dos pontos cruciais, né, da vida do Paião. Muito bom. E esse vai ser o tema da nossa conversa de hoje, né? Liderança servidora. A gente está agendando, estava ansioso por esse encontro, justamente porque a gente está aproveitando do lançamento desse episódio para divulgar o novo livro que o Josué escreveu, né? Como se tornar um líder servo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele hoje, que fala justamente sobre liderança servidora, que é um tema extremamente necessário na igreja, no mundo corporativo, em todo lugar. Então, esse vai ser o nosso assunto do dia de hoje, né? E já começando então, né? Qual, na visão de vocês, é o modelo de liderança mais comum que a gente vê? Nas igrejas, nas organizações, nas empresas, o que é mais comum a gente ter? Que tipo de modelo de liderança, né, é o padrão, vamos dizer assim? De tudo que eu tenho visto é poder puro, eu mando e você obedece, né? Na verdade, a indústria por onde eu passei sempre foi essa, e é o poder pelo poder. Acho que é mais comum e o mais encontrado dentro da indústria. No final das contas, quando você olha um pouco para dentro da igreja, são poucas pessoas trabalhando e alguns que precisam tomar as decisões e determinar como é. Então, pouco compartilhamento, poucas conversas, pouco desenvolvimento em conjunto e uma diretriz clara e uma certeza clara do que precisa ser feito. Na igreja não tem isso, Josué. Poder é a coisa mais das empresas. Não, né? que isso. Na igreja é tudo santo, né? Todo mundo é santo, né? É interessante que uma das igrejas que eu pertencia aqui pastoral anos atrás,
começou a crescer e a gente trouxe bastante gente do mercado corporativo para ajudar na liderança interna, né, trabalhando de tempo integral. E essas pessoas chegavam com essa ideia, né? Não, aqui todo mundo é santo, fica lendo a Bíblia o dia inteiro, orando e tal. E acho que o choque delas foi isso, de que a igreja também tinha e tem essa característica de colocar o pastor, no caso, no pedestal, né? Ele acaba gostando disso, porque a gente é pecador, né? Então, acaba replicando, na verdade, o mesmo modelo, né, da indústria, da área de negócios e tal. Acaba um grupo pequeno liderando, esse grupo, vamos dizer, tem o controle, e a gente vê o reflexo disso nas denominações, em toda a cadeia, vamos dizer assim, de liderança cristã. Então, de um lado é lamentável, essa é uma coisa que eu lamento muito, porque a gente deveria ser o padrão, né, de liderança da igreja, da igreja e do mercado de forma geral, mas a gente acaba fugindo do modelo de liderança de Jesus, que é a liderança servil, né, e indo para uma liderança de poder. E acho que, especialmente nos últimos anos, com o fenômeno de mega igrejas e tal, isso reforçou ainda mais, né? Porque o pastor da igreja pequena olha o pastor da mega igreja e diz, eu quero ser como ele, né? Que é o cara poderoso, que, né, tem milhares de pessoas, organizações, muito dinheiro na mão, etc., né? Que eu acho que não é diferente da indústria, né? Ou dos negócios. Compartilhar dá trabalho, desenvolver dá trabalho, leva tempo e normalmente existe uma liderança autocentrada. É no cargo, no dinheiro e naquilo que eu mando e que os outros fazem. Que normalmente, bom, eu vivi isso durante muito tempo e ainda passo desafios como esse dentro das nossas lideranças, de imaginar que este é um caminho, porque também é um caminho. Nós vivemos até aqui desta forma. O aprendizado nosso, muitas vezes, em diversas organizações, foi sobre esta ótica. E nós aprendemos também sobre esta ótica, inclusive como não fazer. Se eu administrasse ou liderasse uma organização, eu não faria desse jeito, eu faria diferente. Porque você consegue olhar e dizer, não me sinto confortável com isso, né? É só um que cresce, é só um que se desenvolve, é tudo por ele, né? Uhum. Dá trabalho fazer diferente, leva tempo e aí a nossa ansiedade é mais fácil mandar, mas não tem perpetuidade. Isso tem ficado muito claro dentro da indústria. Para perpetuar um modelo de autossustentação e não baseada num super-herói, leva tempo e é necessária estratégia para isso. Uhum. Esse assunto da liderança, talvez não tão focada no poder, né, mas mais servidora, parece que esse assunto foi sendo retomado não só no meio da igreja, mas até no meio corporativo nas últimas décadas, né? Uhum. Como que isso voltou a cena, esse assunto da liderança servidora no mundo? Vocês sabem dizer? Bom, a gente pode dar perspectivas diferentes aqui. Eu lembro que eu tomei contato com isso quando eu fui fazer um mestrado na área de liderança, alguns anos atrás. Ele não era um mestrado, vamos dizer, cristão, né, ou teológico e tal. E eu me deparei com um dos primeiros caras que falou sobre isso, que era o presidente o Robert Greenleaf, né, que era o presidente da AT&T na década de 70. E ele, me parece, na minha pesquisa, foi assim, um dos primeiros caras que levantou a bola, né? Eu lembro de uma frase que ele tinha, que era o CEO ou o líder no futuro que não for um líder servo, tem tudo para quebrar sua empresa e enfim, não exercer uma liderança efetiva. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei assim, mas esse negócio é nosso, né? Está na Bíblia. Foi o modelo de Jesus e passou 2000 anos para um cara levantar esse negócio no mundo corporativo, quando a igreja que deveria levantar isso, né? E dali para frente eu comecei a ver esse tema pipocando cada vez mais, né? E aí acho que você pode dar uma outra perspectiva, né, de quem está no mundo corporativo, né? Tem uma mudança acontecendo depois da Revolução Industrial, que era a massificação, então as pessoas dentro da indústria. E você ficava, então, o tempo durante toda a sua vida por uma única indústria e se aposentava naquela indústria. Isso foi ganhando velocidades, o mercado está mudando, a tecnologia está chegando e as pessoas estão começando a mudar também o comportamento ao invés de somente ser ou ter algo.
é ter a experiência. Então não é fico lá o tempo inteiro, ganho aquilo e vou durante a vida inteira para construir. Elas querem mudar, elas querem inovar, elas querem ter mais experiências. Nós estamos na era da experiência. E que tipo de experiência essas pessoas estão tendo dentro da indústria? Quando eu li sobre a liderança servil pelo Robert Greenleaf, eu tinha uma foto dele com vários executivos, com alguns livros, estudando junto, refletindo sobre alguns assuntos, porque para você construir algo de valor, não é só pelo número, ou não é só pelo produto em si, é gente que está contigo. Para você crescer, inclusive em corporações que a cada dia que passa ficam maiores ou mais fundidas, né? As maiores compram as menores, esse crescimento não orgânico, se pensou durante muito tempo do crescimento orgânico. Vamos esperar 10, 15, 20 anos. Não, é amanhã. E, inclusive a pessoa quer crescer, ela quer se desenvolver, quer aprender. E se ela não encontra isso hoje, ela vai embora. E você passa meses treinando, desenvolvendo, às vezes tecnicamente, mas não dá nenhum suporte, não se importa com essa pessoa, ela vai embora. Então é uma questão de subsistência das organizações hoje. Se ela não treinar, desenvolver, se ela não se importar, existem outras empresas que estão se preparando para isso. Tem vários movimentos hoje, o mais conhecido no país, o capitalismo consciente, que são empresas que estão olhando de forma consciente a questão social. Gente, elas precisam estar no centro e você precisa de um investimento claro e particular ou personalizado, porque também não é coloca todo mundo numa sala e faz um jeito. Então, se a indústria, se os negócios ou se as organizações não se atentarem para este modelo, elas passam a perder. E aí o turnover, ou a quantidade de pessoas que saem e que você vai ter um custo absurdo de reposição ou retreinamento, elas vão deixando as organizações, porque elas querem novas experiências, elas querem entender aonde eu cresço. E o crescimento neste momento não é o dinheiro. Existem pessoas trocando de organizações para ganhar menos, mas ela vai ter uma qualidade maior de vida, ela vai ter uma experiência de respeito, ela vai ter um crescimento e um desenvolvimento muito maior do que sentar e entregar um número. Então existe uma mudança muito grande, seja pelo capitalismo consciente ou pelo ESG, que é o meio ambiente, gente e governança. Gente está ali no centro, ou você investe e desenvolve, ou você perde e gasta o dobro para repor. E é interessante quando a gente compara isso com a igreja, com o modelo de Jesus, né? Tá tudo alinhado, né? Você estava falando, eu estava lembrando primeiro do modelo de Jesus. Ele tinha uma missão para cumprir, ele precisava dar o start na igreja, né? Eu lembro que quando eu estudei administração, a coisa mais interessante foi assim, tá tudo na Bíblia, né? O pessoal do curso de administração só sistematizou, né? Então, Jesus precisava começar uma startup, né? Que era a igreja, mas ele investiu 3 anos e meio antes em gente, naqueles 12, para que ele se perpetuasse e formasse uma nova geração, e não tivessem problema de liderança lá na frente, e depois vem Paulo para treinar os líderes e levar o evangelho para o mundo todo, aquilo que tinha sido dado o start ali com os 12. E se a gente olha para a igreja, está muito similar ao que você falou do meio corporativo, né? Qualquer lugar do mundo que eu chego hoje, que pergunto para o pastor qual é a maior dor, é liderança, né? Turnover altíssimo, né? Porque você põe um cara aqui para assumir um cargo, o cara se desgasta porque o investimento não é nele, é na estrutura e tal, e não tem continuidade, né? Então o pastor começa o negócio, começa e para, né? E acho que tanto o mundo corporativo quanto no caso da igreja, a gente fugiu do modelo de Jesus e está colhendo as consequências, né? Se a gente fizesse o básico ali que Jesus fez, que era investir em gente, e depois empoderá-los e delegar para eles a continuidade, a gente teria um outro panorama, né? Eu acho que o grande tema é quantas pessoas você consegue nessa caminhada, então, desenvolver. Porque Jesus teve 3 anos,
mas ele não pegou 30, 40, 50. Né? Ele escolheu 12. Né? E quem são esses 12 que multiplicam? Porque de repente vai demorar. Para ele foram 3 anos e que ele morreu ali. E quantos anos você tem para isso também? Leva tempo e não vai ser por muitas pessoas. Então, quais são essas escolhas? Ele não escolheu gente preparada, porque normalmente você tem hoje condição de escolher quem vem para sua organização com um currículo maravilhoso. Então, eles não tinham nem currículo e nem comportamento, que esse é um dos aspectos principais quando começa a olhar o desenvolvimento dentro da indústria. Saiu uma matéria semana retrasada no Valor Econômico dizendo que as empresas estão tirando os indicadores de performance de números e integrando com indicadores de performance de comportamento. Porque é isso que vai mudar o número, é o comportamento. E nós estamos numa era de crescimento rápido, de informação abundante, e que se essas pessoas não estiverem conectadas com o negócio ou engajadas, né, o nome engajamento, que serve certamente para a igreja também, você tem uma dispersão muito grande. Se a indústria precisa, eu trabalho numa indústria que é artesanal. Se você não tiver o conhecimento, não é que amanhã você coloca outra pessoa, substitui de maneira rápida e resolve o seu problema. Você precisa de tempo para treinar, para chegar num nível de qualidade de entrega. Mas isso é para todos os ambientes. Então, se isso não for olhado com muita intenção, e hoje 4% somente das empresas estão olhando para o desenvolvimento de gente, mas para um processo de aculturamento ou de uma cultura de negócio que seja saudável, um ambiente saudável, um ambiente de confiança, um ambiente de desenvolvimento plural, então, o número é muito pequeno. Se a gente não olhar para isso, se derrete. E vocês falando, eu fiquei lembrando, eu estava ainda acho que na faculdade de administração, e aí falaram para eu ler o livro Monge Executivo, do James Hunter. Eu lembro que eu li e falei, gente, mas isso parece uma leitura da igreja, né? Eu falei, como assim, né? Como assim um texto que está falando sobre a liderança servidora está chegando às empresas? Aqui para mim foi um susto, né? Porque um pouco do que você falou do Greenleaf, né? Por que não caiu essa ficha antes da própria igreja, né? O próprio mercado está começando a entender os benefícios disso, né? Agora, faz sentido a gente pensar ser líder e ser servo? Porque eu imagino que a maior parte das pessoas pensa que são conceitos quase opostos, né? Servo é aquela pessoa que está, meu colaborador, meu empregado, que está me servindo, né? E líder é aquela pessoa que tem poder, tem autoridade, manda nos outros. Como é que a gente pode juntar as duas coisas? Não parece uma contradição de termos, um paradoxo? Eu lembrei de uma experiência esses dias, né? A gente está construindo uma casa e aí a pessoa que foi fazer o telhado, né? Acertamos e tal, e aí ele me mandou um recado. Ô patrão! Aí eu achei estranho, né? Aquilo, chamar de patrão, eu falei, acho que ele está querendo agradar e tal, né? Mas é um senhor, assim, muito simples, né? E tá ali, eu percebi que tá na cultura, né? Você falou na cultura. A cultura dele, assim, ele poderia ser o dono de uma microempresa, um negócio assim, mas a cabeça dele, ele se colocou no lugar, vamos dizer, de servo, né? Eu sirvo e ele é um patrão, ele me paga e acabou, né? Aí eu brinquei com ele, né? Falei assim, vou fazer um teste, né? E falei assim, não, que isso, patrão? Somos todos servos, porque você tá me servindo fazendo o telhado e eu tô te servindo, ajudando o seu negócio a crescer. A gente estava fazendo uma troca. Aquilo foi um choque para eles. Não, você é o patrão, né? Aí aquilo me chamou a atenção para o fato de que, acho que na maior parte dos setores, né, dos segmentos da sociedade, seja igreja, seja indústria e tal, negócio, o conceito de poder, né, tá mais sólido, né? E assim, você é o patrão, você paga e acabou, né? Quando, na verdade, na liderança de Jesus, ele entrou pelo lugar mais simplório, que era a manjedoura, que, na verdade, era um coxo, né? E saiu pelo lugar mais simplório também, que era a cruz, né? Então, a liderança dele, que dividiu a história, começou e terminou pelo lugar onde ele podia demonstrar mais o serviço, né?
Então, acho que é difícil para as pessoas entenderem isso, né? Até na igreja, né? O pastor deveria ser o maior servo. Se pensar na nação, o presidente deveria ser o maior servo, quando, na verdade, a briga é pelo poder, né? Me recordo de um livro que é Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, capítulo 1, ele diz assim, você não é o foco. Né? Então, eu acho que é uma questão de entendimento. Se você não é o foco, quem é o foco? E você é uma ferramenta de. E quando ele começa a estimular esta visão do propósito ou da sua missão aqui, ele está dizendo como que as pessoas então como é que elas irão te enxergar, né? O conceito para mim de liderança, eu fiz isso há um tempo, algumas semanas, colocando o que se traduz em autoridade e o que se traduz em poder, né? E existem alguns conceitos equivocados de dizer de poder e autoridade dentro dessa liderança servil, porque dureza e firmeza parecem as mesmas coisas, mas numa liderança com poder, o cara é duro, ele diz o que precisa ser dito e não se importa. E o líder que é firme, ele fala com firmeza, mas ele entende que ali existe um respeito necessário, uma consciência necessária da comunicação, né? Então tem diversos adjetivos ali que a gente poderia usar entre isso, mas se você entender que o foco, você não é o foco, você dá 2 passos atrás para entender o que é que eu estou fazendo aqui. Isso vira a chave para você olhar as pessoas com uma outra lente, com uma outra perspectiva. Se você que está acompanhando a gente quiser colocar nos comentários também, sua liderança é mais voltada para o poder e voltada para a liderança servidora. É difícil assumir isso, né? Mas se fosse assim, de 0 a 10, né? 0 mais para o poder e 10 mais para a liderança servidora. Você estaria em qual estágio aí da escala, né? Compartilhe aí um pouquinho. Agora, engatando nesse assunto, a gente está falando aqui sobre o modelo de liderança servidora de Jesus, mas destacando um pouco mais isso, qual é exatamente o modelo de liderança de Jesus? Por que ele é tão diferente assim, né? Se a gente tivesse que levantar um pouco das características desse modelo de liderança de Jesus, o que se destaca em relação ao modelo padrão focado no poder? O que me chama a atenção é a caminhada. Era sempre um caminho de conversa. Além do tempo que nós já falamos que foi necessário, ele caminhava, conversava. Necessariamente ele não dava as respostas, então eles chamavam as pessoas à reflexão. As parábolas são reflexões que, inclusive, eles não entendiam o que ele estava dizendo ali, mas aquilo chamava a atenção para uma reflexão de dizer o que é que está acontecendo nesta situação. As conversas entre eles ou o exercício de caminhar um na dificuldade do outro ali, né? Mas para caminharem juntos, era de entender que eu vou aprender muito com o outro, né? Então, normalmente, nós como líderes entendemos que nós sabemos tudo e que nós precisamos dar todas as respostas. No caso de Jesus, ele sabia exatamente o que era, o modelo que era. Ele realmente tinha todas as respostas. Mas o aprendizado dos, então, depois apóstolos, dos apóstolos de Jesus, dos discípulos, os 12 ali, também foi um aprendizado entre eles, né? Então tinha muita conversa, tinha caminhada, tinham conceituações, valores que eram transmitidos. Eu tinha uma dificuldade, uma barreira muito grande de imaginar, porque inclusive os cristãos eram os que davam mais mau testemunho dentro da indústria, que eram os caras as pessoas que normalmente querem abrir a Bíblia dentro da empresa ou querem mostrar o que era e defender veementemente, ou pelo julgamento ou pela forma, quer dizer, aquilo que você... que é necessário explicitar a sua fé dentro da companhia. Eu sempre trabalhei em lugares que isso pra gente, nossa empresa, organização é laica, aqui não se fala, né? Então vem ali 2 Coríntios 2,14 que fala, nós somos o bom perfume de Cristo, né? Então perfume não tem fala, as pessoas precisam olhar para você e falar assim, que reflexo que tem.
quando eles olhavam a forma como ele tratava o assunto, como ele se dirigia, como ele respeitava, inclusive, diferentes povos, diferentes pessoas, que existia ali uma guerra. Não vou tratar aquele samaritano desta forma. Então ele demonstrava amor, ele demonstrava que se importava com as pessoas. E dentro das organizações, não falar é um grande desafio, né? Porque, na verdade, o grande desafio é viver. É as pessoas enxergarem sem você precisar falar a respeito e abertamente. Vivo hoje numa organização que não falamos abertamente sobre isso, mas os nossos valores, a forma de condução precisa chamar a atenção. O bom perfume passou por aqui, ó, tem alguma coisa estranha ou diferente acontecendo, né? Então, eu acho que esses aspectos chamam a atenção na forma da caminhada de se importar, de se conectar, de caminhar, de conversar, de trazer reflexões que às vezes as pessoas não entendem inicialmente, mas depois existe um convencimento do caminho. Acho que esse é o meu... E acho que dentro disso que você colocou, o exemplo de Jesus, em tudo, mas pensando em liderança, mostra de ponta a ponta o que é ser um líder servo, né? Nesse material, nesse livro que a gente está relançando agora, um dos textos que eu peguei foi de Filipenses 2, né? Que é como se fosse assim, o fim do filme, né? Aquele texto que mostra que Jesus não usurpou ser igual a Deus, se submeteu, morreu pela missão e tal, até chegar no resultado, né? E uma coisa que me chama a atenção é que antes de vir à Terra para cumprir a missão, ele precisou, numa linguagem humana aqui, né? Ele precisou entender o que era ser um servo para vir como homem. Porque ele podia ter mandado anjos, Deus podia ter inventado outro jeito de salvar a humanidade sem necessariamente Jesus ter vindo. Então, eu diria assim, antes de assumir o cargo, né, a função que ele veio para cumprir, ele entendeu o que era ser servo. E a demonstração começa aí. Depois, quando ele veio, ele se submeteu a todas as etapas da vida. Ele podia ter vindo como adolescente, como jovem, ou ter chegado um final de semana antes, né? Dado o treinamento intensivo, final de semana, imersão, né? Morrido no final de semana seguinte e voltado para o céu. Ele não precisava ter vivido 33 anos aqui. Então, ele demonstrou, desde antes do nascimento, durante o nascimento, todas as etapas da vida, o que era servir. Né? E isso, para mim, é o reflexo da liderança servidora. Quer dizer, ele tinha uma missão, ele morreu pela missão, literalmente, né? Mas ele mostrou em todas as etapas o que era ser servo. Né? E isso passa, né, por isso que você falou, quer dizer, em qualquer função que você está, você não é o centro, né? Você está ali para cumprir um papel dentro de uma missão maior. Se for preciso morrer pela missão, né, a pergunta é: você está disposto a fazer isso? É a questão do engajamento, da paixão, etc., que leva à questão do chamado. Né? A gente às vezes imagina só pastor tem chamado. Todo mundo tem um chamado. Você tem um chamado para atuar num segmento diferente do que a gente está. Certamente. Mas a questão é se todo mundo está baseado na liderança de Jesus, né? Nesse modelo que ele exemplificou passo a passo na vida. Né? E é interessante que Jesus, como você falou, que Jesus, no caminho, né, ele foi se revelando. Parece que o grande diferencial de Jesus é que ele conseguiu montar esse time, né, usando a linguagem de organização, montar esse time, né, fazer esse team building, né, esse desenvolvimento do time, que deu início à igreja, né? E é uma coisa que o Josué sempre levanta também, assim, Jesus nem ficou pro lançamento da igreja. Vocês sabem fazer esse negócio aí, toca o negócio aí, né? Usando a linguagem de mercado, Jesus foi incubadora, né? Do projeto. E só que ele se doou tanto por esse time, preocupou tanto em transformar aqueles poucos homens e discípulos que estavam ao redor desses homens, que esse grupo, impactado pelo modelo de liderança de Jesus, foi o que chegou até nós, né? O evangelho chegou até nós. Então, de fato, parece que não só do ponto de vista espiritual, mas essa prática da liderança que fez toda a diferença, né? Se a gente tivesse que aplicar isso para a realidade de um pastor, de um líder de uma igreja, né? Como ele pode aprender com o modelo de Jesus, vamos dizer assim, e aplicar essas características da liderança de Jesus para o seu ministério, para o seu dia a dia?
Pergunta de $1 milhão. Bom, eu lembrei de um exemplo que aconteceu esse final de semana. A gente estava em Boston para um projeto que a gente está desenvolvendo com algumas igrejas, né? E a gente ainda nem chegou no estágio de liderança, a gente ainda está no estágio de discipulado, como criar a cultura de discipulado na igreja, fazer o que Jesus fez, né? E logo nos primeiros momentos do treinamento que a gente estava sábado com algumas igrejas, um pastor falou o seguinte: eu tenho 26 anos de ministério e acho que agora é que eu estou aprendendo a pastorear. Bom. Eu ganhei um novo ânimo para o meu pastorado, né? Porque eu simplesmente pregava, liderava baseado em poder, né? Ó, vocês fazem isso, mas a igreja não ia, né? E se agora, nesses últimos meses, quando eu sentei à mesa com umas poucas pessoas, comecei a investir na vida delas e desenvolver o discipulado, eu cresci, elas cresceram, e agora eu estou entendendo o que é esse negócio de igreja, né? Então aquilo foi muito impactante, assim, ouvir de um pastor que já é experiente, já tem, sei lá, 50 e poucos anos de idade, 26 anos de ministério e tal. Ele está recomeçando literalmente a partir dos fundamentos de Jesus, que estavam sempre ali. Só que ele tinha pego o vírus desse modelo de liderança que a gente vem só replicando, e agora ele está se redescobrindo, né? Então, acho que é um exemplo que eu posso dar, né, em relação a essa pergunta. Eu caminhei com muitas pessoas durante muito tempo. Me chama a atenção uma das pessoas, 20 anos, 3 indústrias diferentes, trabalhando, e ele sempre, ó, quero estar junto contigo. E quando você vai vendo os resultados, você vai vendo algumas distorções. Você fala assim, não, esse não é o meu pensamento, não é isso. E eu me dei conta de que, sim, 20 anos juntos na indústria, tanta coisa para fazer junto, tanta coisa para construir, tantos projetos, tantos planos, mas nunca tinha sentado para entender o que estava no coração dele. Eu nunca tinha sentado para estudar algo com ele, embora tenhamos feito vários treinamentos, várias coisas juntas. Mas a liderança, existe um papel personalizado, uma conversa do que é que está acontecendo com você, né? Muitos lugares que eu passei, vários ambientes diziam, as pessoas são substituíveis, você troca. E eu entendo que não são substituíveis. Então, tem um trabalho muito importante para se fazer, é personalizado, é conhecer com quem você está andando. E ali a gente vai encontrar coisas que estão no coração dele, que não diz respeito ao seu valor ou à sua visão, que precisam ser realinhados. E como você já tem um bom tempo juntos e a caminhada gera confiança e a caminhada gera respeito, os deslizes, inclusive, irão acontecer, mas como existe confiança e respeito, a gente diz, pô, estamos numa caminhada, porque o líder e o liderado, os dois irão pisar em falso em algum momento. Então é como um ajuda o outro nesta caminhada, mas precisa ter esta proximidade, precisa se importar com o caminho, com a história. E provavelmente você não vai conseguir fazer isso com 40, 50, 60 pessoas ao mesmo tempo. O Juan, que é um apaixonado por discipulado, quando eu comecei a conversar com ele, dizer, que caminho é esse? Como é que eu começo? Com uma pessoa. E trabalhe com essa uma pessoa durante este 1 ano e replique este material e trabalhe com ele, porque existem coisas que vão demorar anos para ter a consciência real de transformação, né? Então vai levar tempo e você precisa de ações personalizadas. Então é uma caminhada de muito investimento. Você contou da experiência que você teve no sábado, né? Eu também tive no sábado uma fala de um pastor que quando ele disse assim, metade da mesa que estava junto com ele começou a chorar, né? Que ele falou assim, eu tenho uma igreja, imagino que a igreja dele deve ser cerca de 300 pessoas, a igreja principal. Ele falou assim, eu sempre subo ao púlpito, prego, falo, resolvo os problemas de gestão da igreja, financeiros, mas eu nunca tinha conhecido a história de nenhuma pessoa da minha igreja. E hoje eu conheço a história de 5. Ele falou assim, hoje eu sei a história de 5 e eu estou começando a me aproximar delas. E eu nunca tinha feito isso na minha vida. Pensei, gente, mas
Tava tão claro nos evangelhos, mas não tava, né? E eu me lembrei também de uma outra história de um pastor que teve um ministério muito frutífero, que foi o pastor Doug Fields, que foi pastor da igreja do Rick Warren, nos Estados Unidos. Ele liderava toda a parte de nova geração, né? Ele escreveu um livro falando sobre como implantar um ministério com jovens que fosse realmente saudável, frutífero. Mas o que mais chama atenção para mim do ministério dele e da forma como ele ensinou era um anexo do livro dele que ele mostrava assim, sabe por que meu ministério é frutífero? Eu vou colocar aqui a minha agenda semanal. Ele falou assim, ó, eu faço 12 coisas em minha agenda semanal. Sabe o que é? Encontrar com os 12 líderes chaves da minha equipe. O resto eu encaixo quando dá. Então, segunda-feira de manhã eu tomo café com o Tom. Terça-feira de tarde eu tomo café com não sei quem. Janta com não sei... Toda semana eu tenho 12 encontros com os meus líderes. Se não dá para fazer mais nada, eu não faço mais nada. Mas é por isso que o meu ministério chegou até onde chegou. Porque eu acompanhei esses caras pessoalmente, toda semana, né? Então é um pouco o que vocês estão falando, dessa proximidade, dessa conexão, de acompanhar mesmo, né? E para disseminar uma cultura organizacional ou a visão do líder, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então você vai precisar de outros 10 que façam isso. E se você não tiver essa proximidade, aquilo que está realmente tocando o teu coração, a tua visão, você não vai conseguir transmitir em uma fala, em uma comunicação, em uma reunião com múltiplas pessoas. Porque normalmente existem diversos interesses ali na mesa e que você não vai alcançar o nível e a profundidade que você tem quando você está com uma pessoa conversando sobre algo específico, tendo tempo. E às vezes esse tempo é 1 hora, 40 minutos de um bom café. Para dizer, você já pensou nisso dessa forma? Eu estou olhando deste ângulo e você está olhando deste ângulo. E essa chave vai virando para o alinhamento do propósito ou daquilo que é a grande visão que existe para a organização, para o setor, para a igreja, para a organização. Então, este tempo e esta conversa, ela precisa ser personalizada e precisa ser tida. Sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença. Legal. Avançando mais um pouco nesse assunto, a gente falou um pouco sobre que modelo de liderança de Jesus, né? Esse que a gente acha que é um pouco diferente do mundo. Mas é possível alguém se tornar servo? Entrar num processo de realmente se tornar um líder servo, né? É possível um líder motivado por poder, ele ter um processo de transformação real e ser voltado vamos dizer assim, a liderança servil? Ou tem uns que não tem jeito, né? Só tem pergunta de $1 milhão hoje aqui. Exato. Olha, eu diria assim, para mim, pessoalmente, isso tem sido um processo ao longo dos anos, né? Porque acho que, como a gente mencionou no início, a estrutura de liderança baseada em poder, ela vem do mundo corporativo, ela vem da igreja, e como eu nasci e cresci na igreja, etc., sem perceber eu fui assimilando aquilo. Então, durante alguns anos, os primeiros anos de vida, ministério e tal, era assim, eu quero ser igual aquele cara, eu quero chegar lá onde ele está, eu quero liderar aquela organização, etc. E aí houve momentos onde Deus, assim, literalmente tirou tudo, né? Tira o chão nosso, né? Para a gente começar a entender isso. Isso, para mim, começou primeiro com a compreensão do que era ser discípulo. Apesar de eu ter nascido na igreja, me convertido aos 15 anos de idade, mais ou menos, eu só fui entender isso aos 35, né? Então já foi bem tarde. Eu falo hoje que quanto mais cedo você entender isso, melhor. A partir da compreensão do que era ser discípulo, eu comecei a repensar o que realmente era liderança, que não era simplesmente um cargo, uma função, ou quanto mais idade ou coisa desse tipo, mais projeção você precisa ter e tal. E eu diria assim, não é fácil para quem pegou o vírus lá atrás e você tem que virar a chave, né? Porque em alguns momentos eu olhava assim e falava, não, vou morrer esquecido nesse lugar aqui, nessa função, etc. Nunca mais vai acontecer mais nada na minha vida e tal, né? Porque parecia que eu estava abrindo mão, né, da coisa do cargo, do poder, ou de liderar uma organização e tal. Me lembro que uma época eu saí de uma organização da denominação em âmbito nacional e fui para uma igreja local num dos menores estados do Brasil, numa cidade que é assim, muito legal, mas que não tem tanta relevância no âmbito nacional, não é São Paulo, Rio, coisa desse tipo.
E aí você fala assim, vou acabar aqui, né? Agora acabou, né? E aí você começa a ver assim que na verdade Deus vai trabalhando na sua vida determinados fundamentos, mudanças e tal, para você começar a entender o que é ser um servo, o que realmente é lavar os pés como Jesus fez com os 12, etc. E, de outro lado, é o tipo de coisa assim, que é igual, eu estava com a Raquel esses dias, né, no médico, e o médico falou, só tem que tomar esse remédio aqui. Ela, por quanto tempo, doutor? Ele disse, até um dia antes de morrer, tá bom. Remédio de pressão é isso. Exato. Né? Aí, quando eu ouvi essa frase, eu falei, acho que discipulado e liderança servil é isso. Você vai aprender até um dia antes de morrer. Né? Eu olho e tem coisas que eu digo, nossa, já cresci aqui, mas isso aqui eu estou longe ainda, né? Preciso mais passos aqui. Então, para mim, é essa caminhada de tirar o eu do centro todo dia. Mas é possível. É possível. Não é fácil, mas é possível. Eu acredito na transformação. Eu fui alvo dela. Então, dentro desse processo de poder, né? O que você tem efetivamente? 4 características: o poder pelo poder, né? O controle, o reconhecimento e a perfeição. Começar com o Josué e o Paião é bom porque ele já tem uns 3, 4 pontos prontos na bola. Não, assim, mas são mensagem pronta já. Bateram em mim e uma pessoa chegou e disse, olha... Só retoma. Qual que é os 4? Poder pelo poder. Controle. Então, eu controlo a situação. Se eu fizer, sempre vai ser perfeito, então eu não posso deixar outro fazer porque o que eu faço é muito perfeito. E eu preciso ser reconhecido por tudo que eu faço. Né? E uma pessoa chegou para mim e disse, olha, você precisa só entender que onde existe poder e controle, inexiste inovação e criatividade. Então, se você precisa desenvolver algo novo, você mata no estado embrionário. Porque isso causa nas pessoas temor. Elas não querem isso. Elas querem também se desenvolver. É possível fazer diferente, é possível fazer melhor. E talvez não seja a sua ideia. Quando eu ouvi isso, foi como um chacoalhão dizendo, por quê? Então, aí veio a chave do foco. Então, você não sendo o foco, a atenção muda, a lente muda de posição. E é o desenvolvimento do outro. É o desenvolvimento desse time para alcançar o resultado. Então, existe transformação, ela é contínua, porque este eu te chama a todos os dias e todos os momentos. Eu costumo dizer, dentro dessa figuração de poder e autoridade, que quando você começa a desenvolver um modelo de autoridade, de criar seguidores, pessoas que queiram agir, que queiram pensar naquilo que você tem dirigido, que você tem uma boa comunicação e preserva esse desenvolvimento, se você escorregar pelo poder, as pessoas vão entender que você foi um escorregão. E elas não vão querer sair de perto de ti. Porque elas falam assim, ele está perseguindo isso, mas aqui foi né? Porque vai acontecer. O contrário não é verdade. Porque o poder pelo poder, as pessoas não querem ficar do teu lado. Elas vão ficar pelo dinheiro, que é o senso de sobrevivência. Elas vão ficar porque elas precisam, porque não tem outro lugar. E elas vão ficar ali quietas. Então você matou talvez o conselho que seria de grande valor para o teu projeto, para a tua companhia. A pessoa que te daria luz ou visão diferenciada para aquilo que você está fazendo. E um resultado que poderia ser exponencial, que se fala muito, todo mundo quer resultado, performance, né? Mas poucos estão fazendo levando todas as pessoas para a montanha. Tem pessoas indo sozinhas. E a gente vê uma doença, esquizofrenia organizacional, pessoas que estão ficando doentes porque estão carregando peso. Tiago falou há uma semana, 2, numa consultoria que ele está fazendo sobre Jetro ali, quando ele chega para Moisés. Ele estava sobrecarregado. E ele foi dizer, olha, divide isso aqui, vamos dividir em líderes de 10, de 100 e de 1000, porque você não vai dar conta. Então, o líder de uma organização não dá conta e os pastores não dão conta. Então, em várias conversas com vários pastores,
de várias igrejas, a gente tem visto uma sobrecarga, porque o desenvolvimento dessa caminhada com outras pessoas para compartilhar a visão, compartilhar o caminho, chamá-las a essa paixão daquilo que você encheu o seu coração com essa visão e que você não vai conseguir fazer sozinho, você não consegue, você começa a carregar o peso dessa visão e você começa a se frustrar. E aí começam as doenças emocionais, que a indústria está cheia também de burnout, de síndromes do pânico, de gente que não consegue se manter estabilizado. Então, é um processo, leva tempo, precisa desta consciência e desse trabalho, talvez, com alguém, porque é quase... Eu não sei se a palavra é confissão diária, mas é de dizer, bom, é óbvio que o poder ele te chama a atenção, assim como o luxo, assim como tantas outras coisas. Então, é como você se despir e dizer, bom, somos nós iremos construir. Eu acho que tem um mau entendimento da liderança servidora, que aconteceu nos anos, quando começaram a se falar, que era a liderança do compartilhamento, das decisões democráticas. E que então não existia aquela visão do líder que até então era impositor, mas que ele deixa também de ter firmeza e de guiar as pessoas para o trilho. Então vira quase que um estado sem lei, um lugar onde a liderança servil você precisa servir as pessoas para fazer aquilo que elas querem. E eu não acredito neste caminho, e este caminho desfez um pouco perturbou a visão da liderança servil, que nada tem a ver com dispersão ou cada um fazer do seu jeito ou você servir, mas é como guiar essas pessoas rumo a um único objetivo. E para isso vai ter que ter firmeza, vai ter que ter visão, vai precisar de planejamento. Mas que este propósito, e a gente tem falado isso dentro da nossa organização, que propósito nós temos? Precisa se conectar com o seu propósito de vida. Precisa existir essa conexão de propósito. Pô, vale a pena, porque o que vocês estão construindo aqui é o que eu quero construir também. Então eu preciso de uma conexão, vai fazer parte. Eu acho que isso enche meu coração, faz sentido eu estar aqui contigo. Né? Eu não estou pelo número, eu não estou para crescer, eu estou também porque eu quero desenvolver algo a mais. Então isso... Eu acho é interessante que Jesus não fez o que os 12 queriam, né? Ele fez o que os 12 precisavam. Exato. Né? E depois ele conduziu os 12 para a missão. Exato. E eles enxergaram na missão de Jesus aquilo que eles queriam fazer na vida deles. Né? Então, é muito interessante, que é o que a gente fala, tá tudo ali, né? Tá tudo na Bíblia, no modelo de Jesus, é só a gente conseguir enxergar isso. E se a gente aplica isso, por exemplo, o pastor da igreja, né? Talvez tenha muitos pastores que estão liderando por liderar. Né? Ele teve um chamado, foi aquela paixão e tal, mas depois parece que ele entrou no modus operandi normal da igreja de poder, controle, etc. Mesmo que seja um negocinho pequenininho. Sim, né? sim. E ele passa anos naquilo ali e ele não está pensando em como olhar para a missão de Jesus, como associar a missão de Jesus com a paixão da vida dele, como associar os líderes que ele está formando com essa missão de vida de Jesus, que vai se tornar a missão de vida deles, né? E aí a gente acaba caindo nesse modelo de liderança que só patina, né? É o botão da manutenção que a gente fala aqui, né? E a igreja entra no estágio de manutenção, como conversando também com bastante gente da área corporativa, né? Muitas empresas começam com uma paixão, mas depois também entram no estágio de manutenção, porque talvez a igreja não está preparando os cristãos para cumprir sua missão lá fora, né? Uma coisa que tem me chamado a atenção dentro desta missão que você tem clareza, será que é sobre você? Ou sobre aquilo que você vai ser de instrumento para que dê certo através de outra pessoa? Eu não sei se é John Wesley, que foi o 19º filho, né? Alguém lembra da mãe dele? Não. Né? Então, através dela, chegou a ele. Né? E a clareza da missão dela.
Né? Então, tem este aspecto que às vezes dá um frio até na barriga, porque você fala assim, puxa, mas eu estou construindo isso. E é óbvio que nós queremos prosperar, nós queremos que os planos deem certo, mas será que é sobre você dar certo? Será que é sobre uma continuidade? O que é que clama dentro de nós? Essa perspectiva da questão do eterno, Eclesiastes que diz, né, que existe em nós algo que clama sobre a eternidade, que a gente não tem a consciência do que é, mas o que nós estamos formando e criando. Então é através de você, não é sobre você. E pode ser que o processo de transformação, de exponencialização, uma palavra tua gire a chave de alguém que vai continuar ou que vai fazer isso de uma forma 10 vezes mais abundante e melhor do que você fez. E esse foi o seu papel. Eu até lembrei de uma palavra do Andy Stanley num summit anterior, que ele falou que talvez a sua maior realização não vai ser alguma coisa que você vai fazer, mas alguém que você vai criar. Ou nesse contexto aqui, alguém que você vai mentorear, né, liderar. E uma prova disso é que Jesus foi o start da igreja, mas do ponto de vista prático não foi ele, né? Foram os 12. Né? Exatamente. Ele não ficou para começar a igreja, ele passou o bastão para os 12 e eles começaram. Né? E a gente lembra de frases de Jesus, né, para Pedro, por exemplo, você é a pedra que vai construir esse negócio. Para né? Pedro. Para Pedro. Péssima escolha, Pode ter transformação. A gente nem teria ele na nossa equipe, né? Não passaria no recrutamento de seleção, não. Não passaria. Agora, um pastor começa segunda-feira, a semana dele, de trabalho, ouviu esse podcast e falou assim, tá bom, mas o que vai mudar na minha atuação como pastor ou líder-chave da igreja segunda-feira em diante? Quais, assim, passos práticos vocês dariam de mudança de mentalidade, mudança de rotina, mudança de perspectiva, mudança de agenda? Bom, da minha perspectiva, acho que um pouco disso que a gente falou, ele sair do centro, né? Porque, por incrível que pareça, né? Usando aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? O pastor não deveria estar não ligado, mas agarrado ao poder, mas às vezes a gente percebe isso. Então, acho que ele sair do centro, entender que ele é o servo maior, sentar na mesa e começar lá com meia dúzia, né? Ou às vezes. Né? Tem muito pastor que diz, mas eu não tenho gente, mas deve ter deve ter. Né? E acho que a partir disso, pensar na formação de líderes como algo contínuo. Não é um curso de final de semana, né? Um pouco disso que o Paião falou, a continuidade. É isso que vai gerar longevidade depois no desenvolvimento de líderes. Né? Então, acho que são passos, de um lado, muito simples e práticos, mas, ao mesmo tempo, muito difíceis, né? Porque a maior parte dos pastores está envolvido com uma agenda louca, né? Dinâmica, de atividade de pregar, de fazer congresso, conferência, isso e aquilo, e talvez não esteja investindo nessa uma pessoa que ele poderia começar. Né? Existem centenas de sites que você pode fazer uma autoconfrontação com uma leitura de perfil. Tem inúmeros. Depois você pode até deixar, a gente pega alguns e deixa aqui para ficar gravado, para ele clicar ali e fazer a leitura do seu perfil. Porque ele já vai mostrar quem é você, quais são os seus desafios, ferramentas gratuitas, que vão te dar alguma direção. Eu acho que esse é um passo prático. Fazer uma leitura do seu perfil. O segundo, eu acho que a pessoa mais honesta que tem é a sua esposa. Normalmente. E que não é casado, chama a mãe, e né? que você só precisa de coragem para pegar essa uma pessoa e falar assim, preciso muito da sua honestidade. Né? Preciso ouvir coisas que as pessoas não falam para mim. Eu percebi isso em 2015, quando nós fizemos um processo de cultura análise, diagnóstico da organização, onde se mostravam as crenças da organização, o viés dela. E eu consegui, de uma forma muito dura, enxergar que muitas questões que estavam ali eram gravuras da minha liderança. E eu lembro que eu passei muito mal. Eu saí umas 3 vezes
Porque eu precisava vomitar aquilo, né? E entender que aquilo não era sobre outras pessoas, era o que eu estava gerando através da minha liderança. Pedir isso para alguém, medir, se você quer fazer, não quer compartilhar com alguém, já ali é um indício de um problema, mas medir, tem ferramentas que a ciência mostra o perfil, a forma, aquilo que são características que precisam ser remodeladas. Quando você faz uma leitura dessa, existem N possibilidades de fazer, porque são perguntas para as outras pessoas, na sua igreja, os seus líderes, e são perguntas que não são manipuláveis, porque alguém vem de fora fazer. Você vai ter uma fotografia muito clara. Como as pessoas estão percebendo o seu ministério, a sua liderança, quais são os critérios que você precisaria melhorar, aquilo que você fala, mas que você não faz, e que deveriam, de uma forma muito clara, te dar um caminho. Eu acho que esses são caminhos práticos fáceis, disponíveis, e que a gente consegue já ter uma leitura clara e dizer, opa, peraí, eu acho que eu preciso rever alguns princípios. Legal. Agora, destacando um pouco mais o processo de treinamento de Jesus, porque Jesus não só foi um líder servo, mas ele também treinou os seus seguidores, seus discípulos, para também se tornar líderes servos, que é o desafio de um pastor e de um líder de igreja, né? Não somente se tornar um líder servo, mas treinar outras pessoas com esse mesmo DNA, né? Como que Jesus fez esse processo de formação de líderes? Especialmente você, né, Josué? Já fez uma proposta de 7 passos, né? De como Jesus fez esse processo de formação de líderes. Se você puder contar um pouquinho para a gente, depois o Paião complementa. No estudo que eu fiz, comecei a tentar identificar assim, quais eram os passos que Jesus usou, né? Porque às vezes a gente fala bastante, precisa fazer isso, aquilo, mas como? É a grande pergunta. E eu não vou repetir aqui, né, todos os passos, mas eu observei que tinha uma sequência, né? Jesus começa mexendo na vida e no caráter deles, ele faz perguntas, né, o tempo todo, instiga eles a pensarem, ele testa eles, né? Você pegar aquele episódio quando ele multiplica lá pães e peixes para 5.000 pessoas, né? O que ele faz primeiro? Ele já chama e diz, gente, eu sei que tem um menino aí com 5 pães e 2, traz ele aqui para eu resolver o problema, né? Ele fala, não, escuta, onde é que a gente vai arranjar comida para todo esse pessoal? Eu fico imaginando, né, os 12 ali batendo cabeça, e agora, o que a gente faz? Onde o mestre está louco e tal? Era um jeito de testá-los, né? Testar a fé, a visão deles, a perspectiva de solução de problemas e tal. Ou quando ele leva eles para o barquinho, né? Depois de acontecer alguma coisa, algum episódio, e faz uma opção de perguntas. Então, ele tem, eu coloquei isso no livro, né? Ele tem uma sequência ali de passos que ele vai usando até chegar na capacitação propriamente de algumas áreas, na questão da delegação, né? Quando é o ápice, né? Agora vocês estão prontos, né? Eu sempre uso essa expressão, né? Que Pedro perguntou, então, que roupa que o senhor vai usar semana que vem para o lançamento da igreja, né? E ele diz, não vou estar aqui, sexta-feira eu volto para o céu e vocês é que vão fazer, está aqui o bastão. Mas ele faz isso, por exemplo, lavando os pés. Então, se você observar ao longo de toda a trajetória de Jesus, tem um processo, vamos chamar assim, sistematizado de passos que Jesus usou, que qualquer pastor, qualquer líder empresarial pode usar, fazendo as aplicações, né, dos princípios de Jesus, que é algo sequencial, contínuo, que vai levando a pessoa sempre para o próximo degrau, próximo degrau, próximo degrau. É como um mentor meu dizia, ele vai esticando o elástico, né, até testar o seu limite, e chega um ponto que você vai vendo, né, o quanto você cresceu por conta do processo. Então, no livro tem mais sistematizado isso, baseado em todos os princípios de Jesus, mas é um pouquinho da mentalidade, né, de Jesus para a formação de líderes. Legal, e aproveitando essa deixa que o Josué deu,
Esse livro, na verdade, que a gente está lançando aqui, né, no podcast, Como se tornar um líder servo, na verdade ele é uma repaginação, né, um relançamento de um livro anterior de Josué chamado Grandes Igrejas, Pequenos Líderes, né? Então a nova capa, a nova proposta, design gráfico, ficou muito legal. Então você pode conhecer esse livro aí, adquiri-lo, e também já vou deixar aqui anunciado para vocês, a gente lançou um kit que você pode comprar tanto o livro quanto o acesso a um curso que chama Como se tornar um líder servo, baseado nesse livro, né? Então você pode entrar na nossa loja lá em visionar.com/loja, e você vai conseguir adquirir o livro mais o curso com 30% de desconto, levando os dois juntos, né? Mas tanto o livro quanto o curso individualmente também você pode adquirir, e tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje, né? Nosso bate-papo inicial. Mas você pode complementar, Paião? Como é que você percebe que Jesus treinou os líderes servos? Acho que tem uma característica que me chama muito atenção, que ele não descredibilizava para credibilizar a sua mensagem. Bonito. Então isso. ele não julga para dizer, então, o meu caminho é o correto, né? E tem um livro chamado Organizações Guiadas por Valores, do Richard Barrett, que ele começa a dizer, ao invés de você olhar o problema, começa a enxergar na ótica da solução, né? E começa a implementar valores que as pessoas começam a enxergar que vale a pena. Então a gente teve em algum momento desvios financeiros sérios. E ao invés da gente olhar para aquilo, e óbvio que precisava sanar, a gente começou a falar do conceito de integridade. Então, integridade, o que é? Nós vamos fazer o que é certo, mesmo que ninguém estiver olhando. E a gente tinha alguns problemas de desajuste, desrespeito com os funcionários, e a gente então vai falar de senso de justiça, que não é igualdade, mas é o princípio da equidade. E você tinha que mudar, nós tínhamos que mudar uma planta de um lugar para outro, demitir pessoas, contratar, mas para sustentar, por um problema importante. Então é como que eu trago inovação sustentável, eu preciso inovar para sustentar o negócio. E como é que a gente enxerga este caminho para a construção? A evidência do caminho é que ele não olhava a pessoa pela nossa ótica. Inclusive, muitas vezes eu não fui olhado pela minha, quem sou eu para? Mas quem é você na ótica dele, né? Então, na ótica humana, nós vamos olha, imagina que esta pessoa pode fazer isso, então se ele não pode, eu vou precisar dar uma lição para ele a respeito, vamos ter que encontrar um caminho, solucionar para credibilizar o quê? Então eu não começo julgando, né? Eu começo mostrando o caminho de transformação. Olha, este é o caminho, né? E isso me chama muito a atenção, porque normalmente dentro das organizações o princípio parte da descredibilização. Eu preciso dizer que você não é capaz para poder credibilizar a minha mensagem, a minha forma para conduzir. Isso é muito interessante, como uma visão muito clara para mim. E agora pensando no pastor e na igreja mais uma vez, né? Como é que vocês podem, que vocês sugeririam de passo a passo para uma igreja, um pastor e um líder à frente dessa igreja, criarem um processo intencional de formação de liderança e líderes servos, né? Como é que ele poderia dar os primeiros passos para a criação dessa cultura de formação de liderança? Bom, posso dar algumas dicas, mas acho que é interessante também, especialmente para os pastores, ouvir o que o mundo corporativo faz, porque acho que na igreja a gente está anos-luz atrás disso, né? A gente simplesmente elege pessoas e coloca num cargo. E tem um livro até do Ram Charan, né, que ele fala como formar um CEO. Demora 25 anos, né? E na igreja a gente quer formar num final de semana, né? Igual pipoca de micro-ondas. Então, se eu pensar do ponto de vista do que Jesus fez, comece pequeno, um passo a passo ali, você vai ter que ajudar aqueles 12 a quebrar as pedreiras da vida. Eu diria assim que um primeiro passo prático é o processo de discipulado, né? Hoje eu tenho muito claro isso, né? Depois de 40 anos aí praticamente trabalhando com liderança, não é simplesmente treinar a pessoa, dar um curso ou dar um livro, etc. Tudo isso faz parte, são ferramentas, mas como é que eu invisto na vida do discípulo primeiro,
Então, na liderança de Jesus, é do discipulado ao apostolado, ou seja, do discipulado à liderança, isso demora um tempo. Depois de um processo de discipulado, ou até paralelo a ele, quais são as coisas práticas que eu preciso mostrar para a vida daquela pessoa e quais são as coisas mais relacionadas a valores de vida, transformações, né, do ego, etc. E tem que ser algo contínuo. Então, alguns projetos até que a gente tem desenvolvido com igrejas e denominações, a gente tem tentado levantar algumas áreas, né? Você precisa, num primeiro momento, dar algum tipo de up, né, na liderança que você tem, para não perdê-los. Então, você precisa criar um programa de treinamento contínuo para eles, mas precisa pensar como desenvolver líderes na nova geração, desde lá das crianças, né, porque a gente sabe, segundo alguns autores, que 50% da liderança é despertada lá na infância. Como é que a gente desperta e desenvolve liderança na pré-adolescência, adolescência, juventude, etc. Como é que a gente equipa os homens e mulheres de negócio que não vão ser líderes na igreja, vão ser líderes na sociedade. Então, é outro segmento que a igreja não tem nenhum tipo de treinamento para isso. Como é que a gente desenvolve os futuros pastores e líderes para aquela igreja e para investir e enviar para outros lugares, como a igreja em Antioquia fez, né, com Paulo e Barnabé. Enfim, então não é uma única trilha de desenvolvimento, são várias. Eu não vou conseguir desenvolver todas ao mesmo tempo. Então, eu começo pelos líderes que eu tenho para, a partir deles, ir abrindo o leque depois e formando diversas trilhas, até chegar ao ponto em que eu tenho um programa de longo prazo de formação, onde tem gente entrando e saindo, igual uma escola. Tem primeiro ano, segundo, terceiro. Então, acho que o pastor precisa sonhar com algo assim. Eu vou demorar 5 anos para construir isso, mas ao longo desses próximos 5 anos eu vou ter 3, 4, 5 trilhas de desenvolvimento para todos os segmentos da igreja. E é isso que vai dar sustentabilidade, né? E eu diria, já vai ter trabalho aí por uns 10 anos, pelo menos. Verdade. Quais dicas você daria, Paião, para alguém que quer começar essa cultura de formação de líderes? Conhecer quem está contigo de dentro para fora, né? Leva tempo conhecer esse movimento que a gente chama na indústria de caráter e os seus comportamentos, desenvolvê-los. E a gente tem feito alguns processos de desenvolvimento interno com alguns líderes que têm dificuldades em alguns temas específicos, e a gente leva eles a ensinarem outros sobre aquele tema. Então a gente precisa estudar, a nossa visão é essa. Você compreendo, mas tem uma grande dificuldade. Legal, você vai falar sobre este assunto com a equipe. E a pessoa normalmente se sente incapaz de fazer. Mas no momento que ela começa a falar sobre o assunto, ela começa a olhar e falar assim, puxa vida, isso aqui eu preciso ajustar. Eu estou falando disso, mas eu não sou exemplo disso, né? Isso começa a gerar um processo de transformação. Isso também é chamado de tortura, né? Em outros lugares, né? Não, mas é porque nós aprendemos muito mais rápido quando a gente precisa ensinar a respeito. Com certeza. 90% do nosso aprendizado é no ensino, 10% quando você está sentado ouvindo. Então, existe um processo de interação e multiplicação que isso vai mexendo dentro de ti o conceito e chamando você a resolver aquilo. Porque você está falando, mas os outros vão apontar, mas você está falando sobre isso, mas olha a forma como você age, né? Então você vai precisar transformar aquilo, porque você acredita no caminho, mas algo te faz seguir fora, não seguir aquilo que está sendo falado. Então você vai precisar fazer um ajuste. E quando você está falando, não tem jeito, você vai ter que fazer o ajuste porque alguém vai te confrontar. Né? Então esse é um dos papéis. A medida deste caminho é muito importante. Nós temos feito os planos de desenvolvimento individual, a gente chama de PDI. Então a gente mostra aquilo que está funcionando. Apontar aquilo que está funcionando é muito relevante, encoraja a pessoa a continuar. Encoraja ela a dizer, puxa, está valendo a pena. Olha,
apontar aquilo que a pessoa já conquistou de transformação. Olha como você tratava isso, olha como você está tratando. Isso precisa ser registrado, a pessoa precisa olhar que o líder dela reconhece o esforço daquela transformação, né? Às vezes não é o suficiente, mas você diz, olha, eu reconheço o esforço, mas isso aqui precisa ser ajustado, né? E esse plano, ele sai da conversa, ele sai das mensagens, às vezes, que os líderes dão, mensagens quase subliminares, né? De dizer assim, ó, eu falei. Não, você não falou. Eu escrevi. Está aqui. Isto precisa ser ajustado, né? Porque daqui a 3 meses, daqui a 90 dias, você vai sentar novamente para olhar aquele plano. Quando você senta com ele, você está olhando aquilo e fala, olha, isso aqui precisa ser ajustado, eu vi que você deu passos, então algumas coisas são investimento, algumas coisas são treinamento, 90% são comportamentos. Né? O comportamento bloqueia o processo de transformação, o processo de crescimento desta pessoa. Então eu acho que esta clareza no processo para dizer, olha, estou escrevendo contigo aquilo que existe de melhora, de esforço, mas nós precisamos aqui pontuar aquilo que precisa ser melhorado e que eu não posso continuar com esse tipo de característica, ou se é técnico o assunto, eu vou dizer que na balança 90% normalmente é comportamento e 10% é técnico. As últimas 50 demissões que nós fizemos era cunho 49,9 comportamento, né? É muito difícil, porque o comportamento, um bom comportamento, assume o papel de aprendizagem e de assumir aquilo que é necessário ser entregue tecnicamente. O contrário, nós temos excelentes técnicos, pessoas incríveis, você fala, uau, mas que você não consegue sentar para conversar 2 minutos que sai uma discussão. Então, eu acho que este caminho de conhecer, de falar, olha, de dentro para fora, isso aqui não está legal, isso precisa ser ajustado, e os compromissos que você vai criando com essa liderança de desenvolvimento, elas precisam ver que elas estão crescendo do teu lado, estão crescendo na companhia, estão mudando de patamar dentro de casa, na escola, no ambiente de trabalho, na igreja. Preciso olhar que é um outro patamar. Isso é desenvolvimento. É interessante observar, desculpa, que nos 12, a única demissão que teve, né, que foi de Judas, foi por comportamento. Né? Exato. E os outros tiveram uma mudança de comportamento, um quebrantamento, né? Por exemplo, no caso de Pedro, chorando amargamente por ter ter negado Jesus, né? Mas o quebrantamento gerou a transformação e a permanência. E no caso de Judas foi exatamente o contrário, né? A quebra foi ali e vamos dizer assim, a demissão foi por causa do comportamento, né? Eu acho que não existe transformação sem obediência. Né? Você vai falar sobre obediência dentro da indústria, talvez você vai precisar explicar algumas outras questões, mas este é o nosso plano mestre, esta é a nossa visão. Então nós precisamos seguir isto que nós estamos dizendo. E o que está te fazendo desviar disso? Isso. Então se a pessoa entende este princípio, ela vai conseguir colocar no trilho e ela vai conseguir superar. E aí vem a palavra transformação. Ela quando ela transforma, ela não consegue voltar. Ela fala assim, puxa vida, entendi. Né? Não é a mudança. Mudei aqui, voltei e tal, mas tem um aspecto. Eu acho que esse conversar, deixar claro, mostrar efetivamente aquilo que está indo, aquilo que está funcionando, aquilo que não está funcionando, faz uma grande diferença no processo de desenvolvimento. E acho que 2 dicas práticas que eu daria para complementar seria, primeiro, essa autoavaliação, né? O processo de capacitação de líderes na igreja começa com a autoavaliação do pastor, como o Paião colocou. Então eu diria assim, depois que você acabar de ouvir o podcast, faz a listinha lá do o que eu preciso mudar. E segundo, acho que uma dica prática, o Paião falou bastante de escrever agora, escreve o plano, não começa a fazer. Exato. Né?
Então, se precisar ajuda, né, a gente pode ajudar aqui na Envisionar, tem outras organizações que podem ajudar, tem N recursos hoje, mas escreva o seu plano de desenvolvimento de líderes, né, a partir da sua própria necessidade de transformação. Isso vai gerar um efeito de longo prazo, né? Muito bom. E você que está acompanhando a gente aí, o podcast, escreve aí nos comentários qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer essa semana para começar esse processo de formação de novos líderes servos, né? Põe aí nos comentários para a gente entender um pouco aí das ações que vocês vão ter e a gente poder compartilhar um pouco. E agora a gente vai para o último bloco do nosso podcast, que é pensando um pouco mais assim, como é que a igreja, com esse conhecimento, com essa prática da liderança servidora, ela pode influenciar o mundo corporativo, o mundo dos negócios, o mundo da educação, o mundo, todas as áreas, né, que a gente tem no mundo, a partir dessa perspectiva de Cristo mesmo, né? Como é que vocês acham que a igreja... isso é muita utopia, a igreja influenciar o mundo com a liderança servidora, ou é algo possível de acontecer no mundo real? Talvez o Paião poderia começar, e vou dar um outro viés aí na pergunta também, que é, na sua trajetória, trabalhando aí anos no mundo corporativo, em que a igreja ajudou e o que a igreja não fez que você talvez esperasse que ela fizesse para te ajudar? Uau! Tem umas 15 perguntas aqui. Eu acho que o primeiro conflito é a separação, né? A igreja é igreja, a empresa é empresa, né? Então eu sou duas pessoas. Aí já começa um problema importante. Depois é a necessidade que você sai, então, no domingo, ou de um momento muito importante na igreja, e aí na segunda você quer, então... pregar aquilo e você quer falar, você não está nem olhando para aquilo que precisa ser ajustado em você, né? Para as pessoas sentirem. É muito mais poderoso, e eu tenho visto isso, quando você ajusta este caminho e você não precisa falar sobre isso, as pessoas veem mais facilmente do que se você precisar falar. A interpretação não ouvida e vista, ela gera transformação. Então, normalmente, eu desde de criança, em berço cristão, era precisar falar. Você precisa falar. E, às vezes, o negócio pega. Você fica, puxa, eu vou falar, não tenho nem o ambiente para isso. Não existe abertura. Uhum. E se não existir um alto nível de conexão, não tem abertura. Não tem mesmo abertura. Você vai chegar numa conversa superficial que não vai absolutamente transformar. Então, o viés, eu acredito, e a gente ouviu isso muito durante os últimos anos, que a igreja é a esperança do mundo, a igreja somos nós. Uhum. Então não é aquele prédio que é a esperança. Nós somos. Através do quê? Existe uma carência muito grande do mundo, das pessoas que estão lá sem perspectiva, sem valor, sem visão de vida, sem propósito, Quando eu pergunto num grupo de 100 pessoas, de 10 pessoas, quem conhece o seu propósito? É um vácuo, não tem resposta. As pessoas não sabem o que elas estão fazendo aqui. O que é que você está fazendo aqui? Por que você foi chamado? Elas não têm. Então, criar este caminho de perspectiva é uma das nossas responsabilidades. Criar este caminho de dizer, poxa, eu conheço esses valores, eu preciso viver para poder dissipar isso, ou que as pessoas enxerguem isso, é um grande desafio. O desenvolvimento da questão da liderança é algo muito recente. Uhum. Então, na nossa... juventude, no tempo de adolescente, juniores e jovens, era vai para lá e vai falar do evangelho, o que obviamente que é muito importante, mas o que tem sido muito desafiador fale sem abrir a boca. Né? E aí você vai precisar começar a ter essa consciência de percepção daquilo que precisa ser ajustado e transformado em decisões, e à medida que você vai crescendo dentro da indústria, você é chamado a tomar decisões que às vezes não são compatíveis, inclusive, com o meio, e você vai precisar se posicionar. E ali você vai ter que colocar na balança o seu valor, aquilo que você acredita.
né? E vale muito a pena, porque você vai se posicionar muitas outras pessoas talvez contrárias, mas você não está abrindo mão daquilo que você não pode abrir mão. Eu acho que o caminho do discipulado, Josué, foi extremamente importante para entender quem sou eu e a partir daí desenvolver este caminho dentro dos negócios. Eu sou chamado, eu tenho um chamado missional para o mundo corporativo. Eu ando em lugares e falo com pessoas que provavelmente muitos pastores não conseguiriam. De que forma que eu impacto esta camada da sociedade ou estas pessoas que estão em busca de poder, de dinheiro, de desenvolvimento, de carreira, de inúmeras situações que estão acontecendo e você precisa se posicionar. Né? Então, o discipulado, eu não tenho dúvida que é uma ferramenta poderosa para entender o seu papel, para trazer clareza, para você, de forma consciente e intencional, agir com os valores que nós temos e que você pode sim transformar realidades. Ou Deus pode, através de você, transformar realidades, famílias, pessoas que olham e falam assim, eu não entendia como eu não enxergava isso. Né? Potencializar este caminho é uma chave, certamente. Eu passei por esse caminho há um pouco mais de 10 anos. Eu lembro o Josué falou, vamos fazer um discipulado? E eu, que discipulado, pastor? Mas na igreja há 30 anos, o que eu vou fazer discipulado, né? E isso foi uma chave de olhar e dizer, peraí, o que é que eu estou fazendo? Então não existe o cristão e o profissional, né? Existe uma pessoa e você não vai viver em dois ambientes com diferentes decisões. É uma decisão e você vai precisar se posicionar. Então, eu acho que o caminho desse despertar de quem é você através do discipulado é certamente uma das principais chaves. Você contou aí a sua experiência, eu fiquei me lembrando de uma cena que eu vivi na minha vida há muitos anos atrás. Você trabalha no mercado de luxo, né? Para quem não conhece, o Paião é líder de uma organização que trabalha com iates, né? E certa vez eu estava acompanhando o vice-presidente da minha empresa e eu estava meio perdido na reunião, assim, no almoço, né? Não sabia nem como usar os garfos, a faca do prato lá no almoço, né? Que eu tava perdido, completamente perdido ali, eu trabalhava com ele. E esse líder, ele tinha uma consciência de líder servo, assim, extremamente linda, né? E aí eu me lembro que ele tava com uma pessoa também do mercado de luxo, assim, muito reconhecida, uma pessoa muito rica. E aí, esse meu líder, na época, o vice-presidente, ele cumprimentou o garçom e o recepcionista, e olhando nos olhos, né, perguntou o nome, teve uma conversa rápida e na sequência fez isso com o convidado também. Eu achei muito interessante porque aquela pessoa que a gente estava recebendo falou assim, por que você tratou a mim igual você tratou o garçom? A gente não está no mesmo nível. E ele falou assim, não, vocês estão no mesmo nível, vocês são duas pessoas que merecem todo o meu respeito. E foi assim, foi uma situação tão intensa que eu vivi, que eu falei assim, gente, a gente vai perder o negócio, a gente não vai conseguir fechar esse negócio. Porque o cara ficou assustado como o meu líder estava tratando um garçom como se fosse um ser humano normal, porque de fato ele era um ser humano normal. E aquilo foi tão profundo que ele começou uma conversa a respeito da fé, algum tempo depois, com aquela pessoa, né? Mas assim, no primeiro momento eu achei que ia dar tudo errado, né? Meu Deus, como pode? Uma simples atitude de olhar para as pessoas, uma pessoa nos olhos, mesmo sendo de uma classe inferior, vamos dizer assim, né? Que é como as pessoas enxergam, gerou o início de um relacionamento. Que eu não sei o que aconteceu exatamente, mas assim, foi o start de algo que poderia ser muito profundo, né? Eu não acredito que seja uma Bíblia aberta, um estudo bíblico ou uma conversa dentro de uma companhia que faz a diferença. Pelo contrário, eu como um líder cristão e líder de uma companhia, não vejo isso como um ato aberto e disponível no local, porque eu deveria também dar abertura talvez para tantas outras religiões, tantas outras pessoas que querem falar do espiritismo e o outro bom, enfim, de tantas outras questões.
as maiores oportunidades que eu tive de professar a minha fé não foi com a Bíblia aberta ou com conceitos ou com julgamento. Foi de boas conversas onde você traz princípios, valores ou posicionamentos que você respeita. Eu respeito muito o seu posicionamento, mas eu penso de outra forma. Isso gera uma explosão de incômodo, porque as pessoas não esperam isso. Normalmente elas dizem, é isso mesmo. Principalmente clientes ou outras pessoas que têm um poder econômico superior e que dizem, é assim que eu entendo. Olha, respeito o seu posicionamento, mas eu tenho uma outra visão. Por isso. Então, normalmente, essas pessoas chamam depois e falam assim, vamos tomar um café, eu quero entender melhor. Por que é que você se posicionou dessa forma? Por que você foi contrário? Você falou isso contra a principal pessoa que estava na mesa. Sim. Mas isso gera um incômodo, e obviamente com educação, com respeito, né? Mas isso gera peraí, por quê? A reflexão, ela não vem de pessoas que aceitam tudo que as outras falam. As reflexões vêm de contrapontos, dizer, olha, pensa um pouquinho diferente, você já pensou a respeito disso? Então, fazer essas reflexões faz muito mais diferença do que ser o cara com folhetinho toda quarta-feira, ou querer falar. Né? Eu acho que o falar é mais simples. Não sei se é mais simples, mas para mim o falar seria muito mais simples do que você viver. O viver precisa de transformação, as pessoas precisam olhar e falar, poxa, o que ele está falando é realmente que, olha, daquele jeito ele fez, me chama a atenção. Quero entender o que está por trás disso. As pessoas, quando me chamam para conversar sobre alguma coisa, ela fala assim, cara, você falou algumas coisas que diz respeito com muita coisa que eu acredito. Às vezes, muitas coisas que o meu pastor fala, mas eu fico chocado. Eu falo assim, então, né? E eu sei que a minha missão não está dentro da igreja. Obviamente, trabalho, acredito que a igreja sim é a esperança do mundo, mas entendo a minha missão dentro do mundo onde eu vivo, 99% do tempo. E acho que isso, Tiago, traz um desafio, né, que eu queria deixar para os pastores, que foi a própria frase, ou duas frases que eu ouvi quando eu estava nesse processo da incubadora ainda, da Envisionar, né? Porque tinha mais ou menos esse mesmo paradigma que o Paião colocou, né? Vou fazer uma missão, uma agência missionária, uma ONG, eu vou fazer uma empresa para alcançar o pessoal do mundo corporativo. E eu me lembro que duas conversas foram cruciais nisso. Uma foi com o Mark Cole, que é o CEO da John Maxwell Company. Ele falou, você está fazendo a pergunta errada. Você tem que pensar como você ajuda os pastores a serem estratégicos e como ajuda os homens e mulheres de negócio a serem missionais, que é isso que você acabou de falar. Depois, uma outra conversa com uma pessoa que é amiga nossa, né? O Armando Zara, que foi cristão, foi da diretoria do Santander e tal. Ele também falou algo muito similar, né? Ele falou assim, a igreja deveria oferecer alguns tipos de treinamento que o mundo corporativo sonharia em mandar as pessoas para lá para passar para elas os valores, etc. Então, acho que uma coisa prática que ajudou a delinear, né, a envisionar, não é uma missão, não é simplesmente uma empresa, mas é aquilo que a gente chama na linguagem missionária um business as mission, né? Ajudar os pastores a serem estratégicos, ajudar os homens e mulheres de negócio a serem missionais. Acho que a mesma coisa poderia ser transferida para o pastor da igreja local. O Tiago mencionou, né? O Paião trabalha com uma indústria de luxo, mas com a perspectiva de uma missão. Como é que não só eu vendo o barco, mas como é que eu dou esse propósito para aquela pessoa, né? Talvez a grande maioria dos pastores que lideram uma igreja de 100 pessoas, 150 pessoas, não vai ter um CEO na sua igreja. Mas ele tem o dono do bar ali da esquina, ele tem a pessoa que tem uma pequena empresa, que presta serviços, aquela mulher que faz a limpeza na casa da outra pessoa, etc.
E não tem diferença do CEO para Dona Maria, que faz a limpeza lá, ou é a diarista na casa. A gente precisa dar o senso de missão e de perspectiva, né, missional para cada um desses profissionais. Então, eu desafiaria, né, os pastores a pensar como eles podem ser mais estratégicos e como eles podem levar a igreja a equipar os homens e mulheres que são profissionais, que vão atuar no mundo corporativo ou na limpeza da casa, na construção do telhado da casa, etc., né? Para que eles tenham essa perspectiva missional. Então, acho que esse talvez seja um dos maiores desafios aqui para os pastores e líderes, né? Se eu posso acrescentar, eu me lembrei agora de uma conversa que nós tivemos em Campinas com o Gary, porque quando depois do discipulado, depois daquela primeira fase, te vem uma grande dúvida de dizer, será que eu estou no lugar errado? Será que a minha missão então é para a igreja, não é para o mundo? E aí ele falou assim, olha, eu tive essa dúvida. O Gary foi presidente da Monsanto durante muitos anos, né? E ele disse assim, eu tinha essa dúvida também. E aí eu comecei com um versículo, que é Colossenses 3:23, né? Tudo que eu fizer tem que ser feito para o Senhor, né? Não para os homens. Isso quer dizer, com um grande nível de excelência, com um grande nível de entrega. Eu preciso fazer melhor do que qualquer outra pessoa. E ali me virou uma chave de dizer, puxa, isso que a gente espera dentro da indústria, né? Que as pessoas entreguem, que façam com excelência. Então, qual é a melhor maneira de se chamar a atenção? Não é você vender os seus valores, é realmente, cara, começa por ali, começa fazendo de forma tão, com tanta excelência, ao modo de encantar as pessoas, assim, tem alguma coisa diferente, eu não faço para você isso, né? Eu sei qual é a minha missão aqui. E isso virou uma grande chave. Às vezes é uma perspectiva diferente. Né? O olhar para isso e dizer o que eu preciso fazer. Muito bom. Belos insights a respeito de liderança servidora, de como se tornar um líder servo, o impacto disso no nosso dia a dia de trabalho. Para a gente finalizar, vocês terem uma palavra final aí para dar pastor e líder a respeito desse assunto, a mudança de vida que ele pode ter a partir de tudo isso? Acho que eu colocaria uma história conectando com o que o Paião acabou de falar, né? A gente cuida de uma outra ferramenta que é o Summit, né? O Global Leadership Summit, e foi interessante que algumas semanas atrás a gente fez um Summit para os colaboradores, os funcionários de um hotel, né? Que a gente tem parceria já há muitos anos. A maioria não era cristão e por meio do Summit despertou assim essa visão naquelas pessoas. E aí algumas pessoas da nossa equipe estavam ali, né, ajudando a organizar aquilo e uma das senhoras, que é uma camareira, né, trabalha já com aquilo há muitos anos, abordou dois deles no corredor, né, o Cadu e o Vini, e falaram, olha, a partir de hoje esse corredor aqui não é mais o mesmo, esses quartos não vão ser mais o mesmo, eu não vou limpar o banheiro do mesmo jeito, eu não vou arrumar a cama do mesmo jeito. E foi a partir de 2 ou 3 horas de impacto que ela recebeu que mudou a chave, virou a perspectiva dela, né? Uma outra falou, eu sempre estive aqui para servir, hoje vocês estão me servindo, eu estou me sentindo importante aqui, né? Gente muito simples que está ali arrumando o quarto todo dia numa pequena cidade do interior aqui de São Paulo, num hotel pelo qual passam milhares de pessoas, etc. Então, eu diria, pastor, líder, né, você pode trazer essa perspectiva para as pessoas da sua igreja e depois equipá-las para elas fazerem diferença no mundo, né? Aquelas mulheres, aquelas pessoas tiveram uma nova perspectiva naquele dia, a partir de uma ferramenta como essa, que é o Summit, e passaram a ter uma nova postura, né, de trabalho, de influência, etc. Então, é o desafio que eu deixaria. Muito bom. Me vem em mente, cada momento, cada nível de liderança, você tem algo novo para desenvolver, né? Me vem em mente um salmo que falou comigo fortemente os últimos dias e eu dividi ali em quatro perspectivas, né? Que é o Salmo 27:14, que fala assim, espera no Senhor, tenha bom ânimo, fortifica-te e esperem no Senhor. Então eu acho que a esperar é tempo.
vai precisar de tempo porque tem coisa que é tua e tem coisa que não é tua. Então eu tenho esperado coisas que não são minhas e eu preciso ter a expectativa. Mas eu não posso ficar moribundo, né? Tenha bom ânimo. Eu preciso buscar ânimo, eu preciso cuidar daquilo que precisa ser cuidado, eu preciso viver aquele momento enquanto eu espero. Esse fortifica-se. Eu preciso estudar, eu preciso desenvolver, eu preciso buscar material de apoio, eu preciso entender o que as pessoas estão vendo e que eu não estou enxergando, né? A cada 6 meses a gente está medindo, vendo o que é a cultura, que é o ENPS, né? O que é que nós estamos medindo de engajamento, o que está acontecendo com a liderança. Eu preciso me fortificar. Mas aí, por fim, o salmista diz, espera no Senhor. Então tem um caminho muito desafiador do desenvolvimento, do aprendizado. Tem coisas que acontecem imediatamente. Eu tenho passado circunstâncias que eu não sei por que não aconteceu ainda. E isso veio para mim de uma forma muito clara. Continue, não abaixe a cabeça, continue a andar, continue a crescer, continue a se desenvolver. E espera, porque ele está trabalhando. Então isso eu acho que é um das palavras que mais tem me chamado a atenção. Tem muito esforço, muita energia para ser colocada, para se desenvolver, mas tem algo que não é você que vai fazer. E aí esse espera é dizer, espera, mas fica atento. Né? Eu acho que é isso. Muito bom. Vamos então fechar aqui o nosso podcast só para relembrar. A gente está aí com o lançamento do livro, então, Como se tornar um líder servo. Você pode adquirir na nossa loja, em visionar.com/loja. E você vai poder também comprar aí o curso mais o livro com um pacote de desconto aí de 30%. E, por favor, compartilhe esse episódio com as pessoas da sua equipe, outros pastores, para que mais pessoas entendam e desenvolvam essa perspectiva da liderança servidora. Pai, muito obrigado por ter vindo até aqui, né? Literalmente voado de Balneário para cá, né? Espero que esse conteúdo possa abençoar a vida de muitos pastores e líderes. Obrigado pela oportunidade. É um grande aprendizado. Josué sabe o quão importante a tua vida na minha vida, nessa caminhada. E espero ter compartilhado e ajudado em algum tema. Muito obrigado. Eu que agradeço. É isso aí. Grande abraço. Até mais.